Olá, jovens! Hoje eu estou aqui para trazer um resumo geral sobre Arceus Avenger. Para obtê-lo, você precisará atravessar uma quest de nível Endgame, ou seja, voltada para os jogadores de nível superior a 80. Um ponto interessante é que, por mais que esse farm só possa ser concluído no nível 80 e dure no mínimo 2 semanas e 2 dias, vocês já podem ir adiantando a maior parte dos itens necessários antes mesmo disso. Deixarei no card o nosso guia de obtenção da classe. Quanto a encantamentos, recomendo Luck na classe e Forge base nas outras partes. Caso não tenha acesso aos Forges, use Full Luck. Já nas builds de encantamentos, vocês podem conferir todas as composições meta logo abaixo. Irei explicar a aplicação prática delas no decorrer do vídeo. Já nos consumíveis, é interessante analisarmos que a classe é uma tanque melee, e que não possui problema seja de mana ou HP. Levando isso em conta, o foco ao usá-la será amplificar exclusivamente seu potencial ofensivo, e por ela ser uma classe física, temos algumas opções adicionais para usar. Dito isso, as mesmas opções são Potent Battle Elixir ou Potent Destruction Elixir, Might Tonic ou Fate Tonic, Potent Honor Potion ou Felicitous Future. Quanto a qual escolher, recomendo que deem preferência aos que são focados em aumentar o dano físico da classe, já que eles vão melhorar tanto o seu dano quanto a regeneração de HP. Quanto a conceitos, Arceus Avenger possui uma mecânica simples até, e devido a isso, é interessante levarmos em conta dois conceitos básicos. Primeiro, a classe possui uma mecânica de dano que é voltada quase que unicamente para o seu auto-ataque, logo sua principal fonte de dano será ele, que por sinal requer uma forma específica de usar, o qual eu irei explicar no próximo ponto. Segundo, o auto-ataque da classe possui um efeito que dobra o dano base dele, isso caso você use-o logo depois de ter utilizado alguma de suas skills, seja a 2, 3, 4 ou 5. Como todas as suas habilidades possuem tempos de recarga estratégicos, você sempre terá uma skill livre logo depois de dar um auto-ataque, ou seja, sua classe poderá funcionar no potencial máximo ao longo de todo o combate. Caso você não o faça, o DPS da classe irá cair consideravelmente, e até mesmo classes comuns de solo serão mais rápidas que você. Terceiro, cada uma de suas habilidades possui efeitos importantes, e que a depender do tipo de combate que você vai encarar, será interessante iniciar o combate com determinada skill. Para facilitar, vou resumir em 3 situações: modo tanque, modo dano sem Dauntless e DPS com Dauntless. Não se apeguem a combos com essa classe, pois novamente, o importante é alternar uma habilidade com seu auto-ataque, entendido? Bom, tendo entendido esses conceitos, hora de irmos para as rotações. Nos ciclos de uso entre suas habilidades, recomendo novamente que não se atenham a combos com essa classe, já que a diferença de rendimento com ela é ínfima quanto à ordem de usos. Apenas levem em conta os conceitos que apresentei anteriormente. Dito isso, vamos colocá-los em prática. Se for enfrentar um monstro comum sem ter o Dauntless, inicie o combate com A3, depois auto-ataque, depois sua 5, depois auto-ataque novamente, depois A2 e novamente vá seguindo com auto-ataque e uma skill. No caso, vou recomendar vocês continuarem com A4 e ficarem alternando novamente as skills. Caso vá usar ela com o Dauntless, você só precisa trocar o uso da A3 com A2. Então, no caso, teríamos o combo 2, 1, 5, 1, 3, 1, 4, 1. Já em monstros Hit Kill, comece com A4 e siga utilizando o conceito do auto-ataque, ou seja, use o auto-ataque logo em seguida, depois A5, depois auto-ataque e assim sucessivamente. Nesse aqui você deve priorizar o uso da skill 2 e 4 sempre que puder logo no início, já que elas vão ser as principais formas de manter-se vivo ao longo do combate. Em solos, o DPS dessa classe é fantástico. Mesmo que ela aparente ser lerda por você precisar esperar e alternar o uso entre skill e auto-ataque, o dano das suas habilidades compensa essa lerdeza. Inclusive, não só compensa, como também concede à classe um dos melhores DPS do jogo dentre as classes disponíveis para todos os jogadores. Seu dano é tão alto que a mesma ocupa o top 5 dentre as classes de maior DPS do jogo. E isso, novamente, dentre as classes gratuitas. Já tenha em mente que se você quiser matar algum monstro rápido, essa classe será uma de suas maiores aliadas. Em termos defensivos, essa classe conta com um poderoso kit de sobrevivência, seja através do seu HP elevado, suas 2 fontes de recuperação de HP, ou até mesmo do seu buff monstruoso de defesa que reduz em mais de 80% todo o dano recebido. Isso torna a classe maravilhosa quando o assunto for ter uma mescla entre auto-sustain e dano. Raramente você precisará trocar de classe quando estiver em um solo. Em farms, o rendimento dessa classe é horrível.
já que mesmo tendo um alto alcance e dano em suas habilidades, seus tempos de recarga elevados acabam por estragar o rendimento da classe nessa categoria. Não usem essa classe aqui, a menos que você goste de perder tempo ou morrer de tédio. Como suporte, a mesma fornece um kit altamente estratégico e benéfico para a equipe, já que ela concede bons debuffs no alvo para acelerar os combates e também para facilitá-los. De quebra, a mesma possui o maravilhoso efeito de Taunt. Para quem não sabe, esse efeito força o alvo a atacar somente você, algo que é extremamente útil nos combates, principalmente quando o assunto é Ultra Boss, transformando a classe em um maravilhoso acréscimo para a luta, já que pode atuar como tanque da equipe. Em PVP, o seu poder é bem alto, já que a mesma possui danos potentes, debuffs pesados e ainda por cima alto alcance em suas habilidades. Porém, por possuir tempos de recarga altos e sua produção de dano depender de encaixar sempre uma skill e um alto ataque, acaba que a classe fica extremamente fragilizada contra classes de stun ou que sejam rápidas o bastante para explodir você antes de acumular os efeitos. De considerações finais, Chaos Avenger é uma classe top tier em solos com um kit extremamente poderoso. Seja em seu DPS, defesa, utilidade e facilidade de uso, a mesma ocupa atualmente o pódio de melhor classe para solos do jogo dentre as gratuitas, por entregar um kit altamente efetivo tanto solo quanto em grupo. Adquira ela o quanto antes, especialmente se você pretende enfrentar monstros ultra futuramente. Bom, o que posso dizer? É uma classe forte que rivaliza com a Void High Lord, e que atualmente compensa mais obter ela do que a representante da Nation. Mas enfim, o que vocês acham? Concordam ou discordam? Comentem aí e deixem eu conferir a opinião de vocês, meus caros. Dito isso, aqui me despeço de vocês. Até mais, um bom jogo a todos e nos vemos no próximo vídeo.